mas ao mesmo tempo um cara que tem uma função muito grande no nosso meio, né? Ele foi o escritor do livro Azusa Street, que é o livro onde conta sobre o avivamento da Rua Azusa, né? Meu Deus, a mesa de som aqui. Fica aqui mesmo. Pode passar, por favor? Aqui passa também. Tá. Então, quem foi Frank? Frank foi um evangelista itinerante e escritor político. Ele dedicou sua vida a documentar a obra de Deus, tornando-se principal testemunha ocular de 1906. 1906 foi quando houve aquele mover na Rua Azusa, onde começou em Gales, depois foi para Los Angeles, e ali ele foi um dos intercessores, um dos principais intercessores. Ele chegou lá um pouquinho antes e ele estava plantando sobre aquela terra. Ele orava junto com a esposa, junto com a família, sobre um avivamento. Ele estava faminto por isso, estilo de vida. Ele vivia em extrema pobreza e dependência total da provisão divina, recusando salários fixos para manter sua liberdade espiritual. Ele não pertencia a nenhuma denominação e pertencia ao reino. Então aqui, pode passar para o segundo caminho. Ok. Então aqui a gente viu no tópico ali que ele não dependia de salário nenhum. E por que isso aconteceu? Por que essa visão? Ele é filho de um ele é filho de um alemão católico e a mãe dele é uma quaker, só que ela é americana. E o que acontece? Ele teve uma vida já dentro dos caminhos do Senhor. Ele vivia já sobre as doutrinas do Senhor. Claro que ele não tinha ainda encontrado a Cristo. Ele foi encontrar Cristo aos 20 anos dele, num culto onde o Senhor tocou ele. Aqui a gente vê a morte da sua filha. Então o que acontece? Ele era filho de uma mãe e do pai. O pai dele era um cara muito católico, só que a mãe dele era uma quaker. Alguém sabe o que é uma quaker? Não. Alguém já comprou qual o nome? Aveia? Vocês viram na imagem lá? Aquele lá, ele é o fundador. Esse quaker, ele é meio que um cristianismo. Ele é um cristianismo que ele se baseia nos princípios sociais. Ele luta pela liberdade das raças, né? Então ele é mas ele é um evangelho que ele é centrado no interior, sobre o entendimento de quem é Cristo, não sobre um mover espiritual. Ele é centrado no que Cristo é dentro de nós, no que nós entendemos do que é Cristo. Então aqui ele tem uma grande influência da mãe dele. Então aqui pontos de virada. Em 1905 ele casou com a esposa dele e teve 4 filhos, se eu não me engano. A primogênita, Esther, ela morre aos 3 anos de idade, onde marcou o momento mais sombrio da vida dele. Ali tem a frase, né? Prometi a Deus sobre o seu caixão que entregaria minha vida inteira ao seu serviço. A partir do momento que a filha dele morre, ele faz uma aliança com o Senhor e ele fala o seguinte: Senhor, agora eu te entregarei minha vida por inteiro. Eu entregarei meu trabalho, eu vou depender 100% da tua obra, 100% do teu evangelho. A preparação, meses de noite sem dormir, em oração, clamando por um avivamento em Los Angeles. Então aqui, depois da morte da filha dele, uma semana depois, em Pasadena, ele começa a pregar 2 vezes por dia. 2 vezes por dia. Eu esqueci o nome do movimento, só que ele pregava 2 vezes por dia. E em uma dessas pregações, um grupo de jovens entrou nessa pregação e teve um mover gigantesco ali naquele lugar, onde o Espírito Santo meio que habitou mesmo e falaram línguas estranhas. E passou um tempo depois, isso foi em 1905, em 1º de maio de 1905, ele foi numa igreja e estava tendo um mover ali, e aqueles jovens estavam ali.
E a partir daquilo, aqueles jovens começaram a ministrar, e o que o pessoal fala, que nesse evento, nesse mover, né, ficou marcado porque não tinha ninguém regendo, não tinha alguém falando, olha, não tinha ninguém pregando, não tinha ninguém tangendo. Era o próprio mover do Espírito Santo aqui naquele lugar. Então, ali já começa a trajetória do Frank, né? Ele já começa a ver que o Senhor tem algo para Los Angeles. Vou passar aqui. Tá. Conexão com Gales, Califórnia. Evan Roberts e a correspondência. Bethlehem trocou cartas com Evan Roberts, líder do avivamento de Gales, em 1904, recebendo encorajamento e orações específicas para que o mesmo fogo atingisse a América. Bethlehem, além de ser um autor de livros, nesse meio termo, ele começou a escrever cartas e escrever folhetos. E ele ficava distribuindo em bares, em motéis, e ficava falando sobre o mover do Senhor. Ele tinha fome, ele queria que pessoas conhecessem a Cristo. A expectativa profeta. Ele cria firmemente que o avivamento não era um evento isolado, mas uma onda global que chegaria inevitavelmente a Los Angeles. O terremoto de 1906 usou o desastre de São Francisco como um megafone de Deus, distribuindo milhares de folhetos e chamando a cidade a um arrependimento imediato. Então ele usou o terremoto como um aviso, falando: gente, se arrependam, vamos se arrepender, porque o terremoto está aí. Então ele distribuía bastante folheto. E ele, querendo ou não, foi plantando esse lado evangelista dele. Rua Azusa, o local, um antigo depósito de cavalos, sujo e mal iluminado, sem cadeiras, os fiéis sentavam-se em tábuas apoiadas sobre barris vazios. A liderança era William J. Seymour, filho de escravos e cego de um olho. Liderava com humildade radical, muitas vezes orando com a cabeça dentro de um caixote. Então, a partir desse momento, ele conhece o William Seymour e o William Seymour começa a liderar esse depósito na Rua Azusa. E ali, a gente vê, ali fala, né, sobre como era humilde aquele lugar, um antigo depósito de cavalos sujo e mal iluminado. E o que era mais impactante naquele lugar é que não era a beleza dele, mas sim a presença tangível do Senhor naquele lugar. E o Frank, ele vai descrevendo isso com muito amor. No livro dele, eu estava quase terminando, só que é muita informação. E se a gente vai lendo, a gente vai querendo colocar aqui, a gente fala, meu Deus, não acho que não vai caber. Tem 15 minutos, mas uma das caras que me chamou mais atenção foi que naquele lugar, ele descrevia que era um lugar onde os telhados eram baixos. Então, as pessoas... ele faz um parêntese, as pessoas que eram grandes, elas tinham que se curvar, né? Elas tinham que se prostrar diante da presença do Senhor. Isso traz também, porque o lugar era baixo, as pessoas altas não podiam ficar em pé, mas também ao que as pessoas que eram muito grandes, elas se curvavam à presença do Senhor. E ali fala onde o William Seymour, filho de escravos, ele muitas vezes orando com a cabeça dentro de um caixote. Então lá eles não tinham bancos confortáveis, eles não tinham ar-condicionado, lá era quente pra caramba, além do calor, ainda tinha o fogo do Espírito Santo, e lá foi um lugar onde a humildade, onde o Jesus era o principal, onde todo mundo sentava junto, não tinha esse púlpito, e o púlpito ali eram 2 caixotes, e desses 2 caixotes, o ministrante ele colocava a cabeça assim, e começava a orar, para que ele não fosse o centro, mas sim o Senhor. E ali ele relata que lá a comunicação entre os irmãos era tão pouca para que eles não perdessem tempo adorando ao Senhor. Então eles passavam horas e horas adorando. Quando você entrava no prédio, sentia a presença de Deus, antes mesmo de ouvir qualquer palavra. Frank Bethlehem sobre a nuvem de glória. Marcas do avivamento. Tá. Unidade racial. Em 1906, num país segregado,
brancos e negros adoravam juntos. Foi um escândalo social e um milagre espiritual. Ali tem uma frase, né, dele. A linha de cor foi lavada pelo sangue de Cristo. 2. Humildade radical. Não havia espaço para estrelismo. Líderes oravam com a cabeça dentro de caixotes de madeira para esconder o rosto e evitar a glória humana. Ali é uma frase dele. Nenhum nome humano era exaltado, apenas Jesus. Espontaneidade, sem corais, ensaiados, sem dízimos forçados, sem ordem de culto rígida. O Espírito Santo conduzia cada reunião de forma imprevisível, sem programação humana, apenas a direção divina. Então, ele vai descrevendo como o Espírito Santo foi guiando aqueles dias, como o Espírito Santo foi guiando aqueles momentos. A mensagem central, a questão é Cristo, não alguma doutrina a seu respeito. A centralidade do sangue. Ele enfatizava total na purificação do pecado. Pelo sangue de Jesus, sem a cruz, não havia Pentecostes legítimo. O alerta dele. Ele advertia que exaltar o Espírito Santo e os dons acima de Jesus levaria inevitavelmente ao fanatismo e ao engano. E aqui foi uma parte que me pegou bastante, porque eu acreditava um pouco nisso, de que o mover do Espírito Santo era o lugar onde eu queria chegar, era um lugar onde eu queria ver, onde pessoas falavam línguas estranhas, onde o Espírito Santo era tangível, onde pessoas mesmo eram batizadas do Espírito. Só que aqui ele faz uma advertência falando, cara, se vocês amarem mais o mover do que a Cristo, esse fanatismo, vocês estão sendo levados pelo fanatismo e ao engano, porque o que é para ser adorado é o Cristo, que desceu, se fez carne e se fez homem e foi crucificado. E sobre a questão lá do telhado ser baixo, também ele faz uma analogia falando, nós não precisávamos de girafas, nós precisávamos de ovelhas, de cordeiros. Então, quanto mais baixo o telhado, as ovelhinhas são pequenininhas, então elas conseguiam transitar facilmente. Declínio e a crítica. A institucionalização. O movimento de Azusa rapidamente se dividiu em denominações, criando barreiras onde antes havia unidade, burocracia. Ele sofreu ao ver a gestão humana substituir a direção espontânea do Espírito Santo. Alerta permanente o perigo de trocar a presença tangível de Deus por métodos de marketing e controle eclesiástico. Ele distinguia claramente entre um movimento vivo e uma instituição morta, que apenas preserva memórias do passado. Então aqui ele já vai sentindo que ao passar dos anos, ao passar do tempo, o homem ele foi tomando conta daquele local onde o Espírito Santo ministrava. O homem foi colocando o dedinho dele, falando, a gente pode fazer desse jeito, porque a gente não coloca uma pessoa responsável por isso. E, de alguma forma, isso não é errado, mas começou a fazer com que o Espírito Santo ele não entrasse naquele lugar da mesma forma, né? Ele não se manifestasse, essa palavra, da mesma forma que antes. Quando os homens começam a organizar, o Espírito Santo começa a se retirar. Essa é uma frase dele, bem legal. Legado de um escritor, produção literária, o autor de centenas de artigos e do clássico de 1925, How Pentecost Came to Los Angeles, a principal fonte primária sobre o avivamento. Suas críticas à institucionalização da igreja permanecem atuais, influenciando gerações de estudiosos e líderes cristãos. Em 1936, ele falece em Los Angeles, deixando um rastro de consagração total. Morreu como viveu, sem fama, sem riquezas, mas rico em Deus. Conclusão. Estamos dispostos a pagar o preço da intercessão? O avivamento começa nos joelhos, não nos palcos. Cristo deve ser o centro, acima de dons e doutrinas.
A humildade é o solo onde o espírito se move. O preço da consagração é real, mas a recompensa é eterna. Conhecer a Cristo é o alfa e o ômega da fé e a prática cristã. Frank Bettelman. Então, ele pegava nesse ponto sobre a humildade, né? Sobre o preço da consagração. Eu não falei muito, mas antes de tudo isso acontecer, ele sempre estava em contato com o Senhor, né? E essas inspirações dele era ele lendo e ele buscando mais o Senhor. E no livro, eu convido os irmãos a ler, Azusa Street, é um livro onde não é exatamente o livro, mas são vários relatos sobre o que aconteceu e é muito gostoso de se ler. E então é isso. Amém. Segundo preletor.